Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série A Hora Final. O tema de hoje é o tema número 13, a segunda besta e a marca de adoração. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo, para pregar a tua palavra, para pregar esse anúncio importante. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu for estar pregando este anúncio importante para todas as pessoas saberem da tua palavra, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Vamos com o tema Apocalipse capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Esses 42 meses, que está relatado em Apocalipse capítulo 13, verso 5, são por tempo final agora. E os tempos foram abreviados. Os tempos foram abreviados. Que na Idade Média foi tempos proféticos. 1260 anos. 42 meses, 3 anos e meio profético, 1260 anos. Agora, no tempo final, será 3 anos e meio, 42 meses e 1260 dias. Mateus 24, Jesus fala: se eu não abreviasse o tempo, nenhuma carne se salvaria. Então ele abreviou o tempo. Aí está o tempo profético, que foi na Idade Média, que foi de 538 do seu estabelecimento, o papado do seu estabelecimento, até 1798, que foi a sua recaída, que foi o seu declínio. Século 6 até o século 18. 12 séculos de opressão papal. Apocalipse capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esse versículo, como eu já preguei aqui no meu canal, a Igreja Adventista fala que foi a ferida mortal, quase foi curada, que começou a restabelecer a cura em 1929, com o Tratado de Latrão, que a ferida mortal foi no século XVIII, que foi em 1798, que Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, por isso que viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e aí a chaga foi curada, que começou a ser curada em 1929, com o Tratado de Latrão, do Benito Mussolini, com o Papa Pio XI. Então, por isso, eu já preguei aqui no canal que vi uma de suas cabeças como ferida de morte, também relata também um encaixo como o atentado sobre João Paulo II, que foi de 1981, que ele sofreu um atentado e toda a terra, e quando ele se recuperou, toda a terra se maravilhou com ele. Quer dizer, que ficaram felizes com a recuperação de João Paulo II. Por isso que eu encaixo no meu pensamento e prego aqui no canal que esse versículo é sobre João Paulo II. Por quê? Está falando aqui do poder da besta que subiu do mar, 7 cabeças e 10 chifres.
E o João Paulo II fazia parte dessa besta. Ele era o Papa. E se o texto falasse, se fosse um poder ao todo que sofresse a ferida de morte, seria assim: eu vi essa besta sofrer uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Mas como o texto fala, eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Se a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e viu uma de sua cabeça, de suas cabeças, como a ferida de morte, quer dizer, por que você viu uma e não viu toda a cabeça sofrer a ferida de morte? Toda a besta sofrer a ferida de morte. Então, como os muitos outros também pregam como eu prego, o que eu estou falando para vocês, eu também concordo com eles, que esse texto fala de João Paulo II e que a vinda de Satanás para a terra, reconstituindo o rosto de Cristo, personificando Cristo, eu acho que o rosto de Satanás será de João Paulo II, que vai parecer ser Cristo, mas é o próprio Satanás, mas personificando o rosto de João Paulo II. Não vai ressuscitar João Paulo II, vai personificar o rosto de João Paulo II, que como acontece no Espiritismo, os demônios personificam o rosto do parente, o rosto do parente daquela pessoa que já morreu, e imita a voz também, igualzinha. Ele personifica aquela pessoa. Então, por isso que quando Satanás virá à terra, que será depois do fechamento da porta da graça, vai vir com o rosto de João Paulo II. Então, por isso que esse texto eu relato que a ferida que sofreu na cabeça foi o atentado sobre João Paulo II em 1981, porque foi o Papa mais amado. Que eu não vi relatos na história de quando o papado caiu, houve aquele lamento. Eu não vi na história. E eu já li, eu não era nascido, eu nasci 8 anos depois, nasci em 89. Mas como eu gosto de história, eu já li o documentário que aquele ano de 1981, quando João Paulo II sofreu o atentado, toda a terra se lamentou. E quando ele se recuperou, toda a terra se maravilhou. Quer dizer, que eu não vi no século XVIII com a queda do papal, com a queda papal, eu vi um lamento e uma maravilhosa, como se diz assim, a terra se maravilhou após a recuperação de João Paulo II. Se eu estou errado, vocês podem comentar aqui que eu estou equivocado, mas eu acredito nisso. Aí o texto fala, quando o Papa Pio VI adoeceu em 1797, Napoleão Bonaparte ordenou que o papado devia de ser descontinuado. Exatamente, isso aconteceu. Mas, igual eu estou falando, eu não vi um lamento das pessoas com a queda do Papa, com a queda do Império. John Adolphus, The Story of France, volume 2, na página 365. O papado não mais exerceria nenhuma função. Aí está Napoleão Bonaparte, que, olha só, em 11 de fevereiro de 1798, como o Império Papal
se constituiu em 538, foi por causa de uma ajuda francesa. As 10 tribos bárbaras que tinha na época, que minaram Roma e ficaram com o papado, menos 3 que ficaram, né, que foi, né, os vândalos, os ostrogodos e os érulos, que minaram essas 3 tribos, que eram tribos arianas, as outras 7 ficaram com o papado. E o rei dos francos ajudou o papado a destruir essas 3 tribos e reconstituir o seu império, em dia 11 de fevereiro de 538 d.C. E um francês tirou o papa do poder, que foi Napoleão Bonaparte. Mandou seu general Berthier até Roma para prender o papa Pio VI. Quer dizer, um francês reconstituiu o papa, colocou ele no trono, e o outro francês tirou o papa do trono, 1260 anos depois. Os papas ficaram sem poder no castelo de Gandolfo. Ficaram de 1798 até 1929, sem exercer um exercício deles. Mas só em Roma, porque em outros países o sistema que martirizava os mártires, que era a Santa Inquisição, que eles falavam que era Santa Inquisição, que para mim não é santa nenhuma, que é a Inquisição papal, continuou. Pega lá no Google e procura lá a Inquisição Papal. Vocês vão ver lá que em 1835, se eu não me engano, na Espanha, fizeram mais 50 mil mortos. No século XIX surge uma política na Itália. No século XX, né? Desculpe. No século XX, revolução política na Itália. Benito Mussolini voltou de novo, né, as terras papais, no Vaticano. Aí está. Em 1919 formou-se o Partido Católico. Aí no mesmo ano formou-se o Partido Fascista por Mussolini. Em 1920, Mussolini elegeu-se para a Câmara dos Deputados. E não só na política ele tinha o poder, mas também no futebol. Fez a Itália ganhar 2 Copas do Mundo, que foi no ano de 1934 e também 1938. E forçou os jogadores a ganhar a Copa. Então, para você ver o poder que Mussolini tinha na época. Em 1923, fascistas tiveram a maioria na Câmara. No livro David Hunt, A Roman Hides the Best, nas páginas 219 a 221, não há dúvidas que a Igreja Católica colocou Mussolini no poder, a fim de conseguir o Tratado de Latrão. Exatamente. A Igreja tem grande poder no Estado. Era assim na Idade Média. O papado tinha poder na Igreja e também na política, no Estado. Ele era dono da Igreja e do Estado. Por isso que usou generais, usou generais para perseguir os cristãos, que usou a política para perseguir. Então, quer dizer, ele tinha em poder a Igreja, podia fazer o que quiser com a Igreja, e também o Estado. E, como não tinha mais o poder, mas mesmo assim teve a influência de colocar Benito Mussolini no poder. Aí continua, a fim de conseguir o Tratado de Latrão, o Papa exigiu que os católicos deixassem de participar na política. O Papa fez declarações muito fortes em apoio a Mussolini. Sem esta ajuda, Mussolini não teria conseguido se eleger e a história seria diferente. Exatamente, e também foi, como se diz assim, muitas datas marcam acontecimentos. E o papado tem o número 11 como a sua marca.
Foi em 11 de fevereiro de 538 que ele constituiu no poder. E foi em 11 de fevereiro de 1798 que ele saiu do poder. E foi em 11 de fevereiro de 1929 que ele assinou o Tratado de Latrão com Mussolini. E foi em 11 de fevereiro de 2000 e... Foi em 2000 e... Em 2019... Eu não lembro a data agora que o Papa Francisco entrou. Minto, em 2013. Tá certo. Em 11 de fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI renunciou. Então, quer dizer, o número 11 é a marca do papado. Aí está a foto do Tratado de Latrão e de Benito Mussolini andando com Adolf Hitler, que foram os percussores da Segunda Guerra Mundial, lá no século XX. Aí está lá. Não sou eu que estou falando. É o texto do próprio Vaticano que fala. 11 de fevereiro. É a marca do papado. E completa 93 anos do Tratado de Latrão. Quer dizer, o próprio site do Vaticano, Vatican News. O livro de Dom Charlemagne, Pio XI e o Vaticano, página 110. Por ele era concedido ao Santo Padre soberania completa sobre a Basílica de São Pedro, o Palácio do Vaticano e outros edifícios do Vaticano. Era criado assim um país de nova espécie, o menor país do mundo. Tem 44 hectares o terreno do Vaticano. No livro Renato Fontinelli, Pio VI, 170, nas páginas 179 a 195. Esta restauração do poder temporal passará à história sobre o nome do Tratado Político de Latrão. Assim a Santa Sé recobra aos olhos do mundo, com a sua independência, o principado civil necessário ao seu magistério universal. Quer dizer, tem influência no poder. E os políticos vão lá beijar a mão do Papa. Quer dizer, vão lá vai discutir situações com quem? Com o Papa. Veneram o Papa. Foi assim com João Paulo II, com Bento XVI, com Papa Francisco e agora com o Papa Leão XIV. Apocalipse capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Quer dizer, Satanás deu à Igreja Católica Apostólica Romana o poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quer dizer, ninguém hoje é capaz, aqui na Terra, é capaz de batalhar contra esse poder. Só Deus mesmo que tem o poder de acabar com essa besta, acabar com o dragão e também com o falso profeta. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando você lê este parágrafo, que não estão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, é que aqueles que vão adorar a besta, que vão aceitar a marca da besta, que vai aceitar o domingo como dia de adoração. Aí os seus nomes deixarão de existir no livro da vida do Cordeiro. É o livro da vida, que os nomes são registrados de cada acontecimento. Por isso que fala que aqueles nomes que não estão escritos no livro da vida, que vão rejeitar a palavra de Deus.
Apocalipse capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Estados Unidos da América. Aí está o tema aí, para vocês aí na tela. Besta do mar, surge do mar, povos e nações. Apocalipse capítulo 17, verso 15. Diademas, coroas sobre as cabeças. Movida pelo dragão para agir e perseguir, besta da terra, surge da terra, oposto de mar. Quer dizer, se o mar significa povos e nações, a terra significa uma terra deserta. Quando fala-se terra em profecia, é um lugar deserto. Os Estados Unidos da América tem mais lugares desertos do que povos. Não tem coroa sobre a cabeça. Parece cristã, mas fala como um dragão e persegue. Olha, vocês verem, ó, como os Estados Unidos estão falando. Parece que é um país de paz. Parece que é um país protestante. Aqueles que, como de Martim Lutero, John Wycliffe, John Hus, John Wesley, de Jerônimo de Praga, dos reformadores, dos protestantes que viveram na Idade Média. Parece esses reformadores, mas não é. São protestantes que vão impor o domingo como dia de adoração. Apocalipse capítulo 13, verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quer dizer, será para o tempo do fim. Aí fala, a besta da terra representa um poder democrático que surge na segunda metade do século, no século 17, no século 18, século 18, desculpe, século 18, que a sua constituição foi em 1776. Aí está, ó, 1776. As colônias da América do Norte se uniram e travaram uma guerra revolucionária, separando-se da Europa. Em 1789, entrou em vigor a Constituição dos Estados Unidos da América. Quer dizer, constituiu-se em 1776, mas que entrou em vigor mesmo, que entrou em pauta, foi em 1789. Aí fala, no livro Primeira Emenda da Constituição Americana, o Congresso não fará nenhuma lei concernente ao estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela. Quer dizer, sempre foi isso aí, ó. Sempre foi o discurso de todos os presidentes dos Estados Unidos. Estado é Estado, igreja é igreja. Quer dizer, foi que começou esse discurso. Ela foi aí no século XVIII. Mas, séculos antes, no século XVII, em 1620, os pais peregrinos entraram na América, que eles estavam fugindo da perseguição papal na Inglaterra, na Europa, e eles chegaram à América, em Massachusetts. Você que mora em Massachusetts ou que vai visitar essa cidade, vocês vão ver lá a pedra escrito 1620. Que é a marca deles, que são os pais peregrinos, do pastor Joy Robinson. Aí está, continua. Esse é o artigo 5. Nunca nenhum teste religioso será requerido como qualificação para qualquer cargo de confiança ou público nos Estados Unidos. Quer dizer, não misturando o Estado com a igreja. Apocalipse capítulo 12, verso 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Quer dizer, aqui fala de Satanás, né, que lançou
da boca, atrás da igreja, água como rio, quer dizer, povos contra ela, que pudesse matá-la, que pudesse matá-la. Aí está, 1620, os pais peregrinos que chegaram à América com o barco Bellflower. E foi a felicidade, porque escaparam da opressão papal, fugiram da opressão papal e puderam falar uma terra sem um papa e uma igreja sem lei, quer dizer, que puderam adorar a Deus livremente. Não tinha uma lei que impusesse as pessoas a não adorar a Deus, como tinha em Roma. Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E esse versículo é para o futuro agora. É para o futuro. É para os tempos nossos. No capítulo 12, o versículo 1 ao 16, foi falando sobre do primeiro século, o nascimento de Jesus e os apóstolos, e depois falou-se da Idade Média, que falou-se também da Idade dos Apóstolos, que era que morreram em Roma, e também da Idade Média, que a Igreja Católica matou os cristãos. E esse versículo 17 é para o futuro. Apocalipse capítulo 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E não vai demorar muito para acontecer isso, não. Já está em andamento poderosamente esse versículo. Que os Estados Unidos da América está já quase fazendo uma aliança completa com Roma, com o papado. Quer dizer, o Papa é americano e, mais ainda, falso profeta. Aí está a figura do Papa. Esse é o Papa Francisco, na época que ele estava vivo. E ele, com toda a reverência, que era como se diz, com todo a bandeira americana sendo implantada ali, quer dizer, dentro do Vaticano. Quer dizer, a aliança entre Roma e Estados Unidos. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E isso não me oponho. É igual eu fiz ali no capítulo 13, verso 3, falando de João Paulo II. E isso eu concordo com todos, até com a Igreja Adventista mesmo, que prega sobre isso. Que a besta da terra é os Estados Unidos da América. E vejo em sites americanos que isso é verdade. Apocalipse capítulo 13, verso 14. E enganas os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida na espada e vivia. Quer dizer, que ele vai forçar que eles vão fazer sinais e maravilhas e vão colocar na cabeça do povo que para adorar aquele poder, Roma, que reinou na Idade Média, que vai querer voltar a se impor o seu poder aqui na Terra, quer dizer, vai abraçar Roma. Os Estados Unidos vão abraçar Roma para que possa voltar ao poder. No livro Silábios F. Horrors, Papa Pio VI. Ninguém é livre para seguir e professar aquela religião que, guiado pela luz da razão, ele deve considerar verdadeira. Aí continua.
A igreja não pode ser separada do Estado e nem o Estado da igreja. Quer dizer, olha só, um papa falando, hein? Quer dizer, um católico. O que era na Idade Média era Estado e igreja juntos, igreja e Estado. E o que os Estados Unidos está querendo impor, de novo, a ligação entre igreja e Estado. O próprio presidente Donald Trump falou isso, que a igreja não pode ficar separada do Estado. Que não existe essa hipótese mais de a igreja estar separada do Estado. Quer dizer, não sou eu que estou falando, é relatos. Procurem em sites americanos que vocês vão ver. A igreja não tem direito de usar a força e fruir o poder temporal, direta ou indiretamente. Quer dizer, ali fala como se fosse uma igreja verdadeira, né? Que se fosse uma igreja que botasse paz, né? Transmitisse paz para o povo, né? Que tinha leis, mas não é. Apocalipse capítulo 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quer dizer, esse versículo é para depois do fechamento da porta da graça, né, como se diz, né, que vai perseguir o povo, né? Vai perseguir o remanescente. Aí capítulo 13, verso 16. E faz-se a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhes seja posto um sinal na mão, direita ou nas suas testas. Esse será o decreto dominical. Quer dizer, que vai impor para as pessoas. O que é o sinal na mão e na testa? Na testa é o pensar e na mão é o agir. Quer dizer, que vai impor o decreto dominical para todos obedecer, para aceitarem o domingo como dia de adoração. Mas os que guardam o sábado, que é os remanescentes, não aceitarão e por isso serão perseguidos. Apocalipse capítulo 13, verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o número da besta, ou o número de seu nome. Aí está, ó, uma foto relevante a isso, que quem não tiver, aí vai formar, como muitas na época falaram, durante esse ano 2000, que bem no comecinho do ano 2000 falaram que é um chip ou um QR Code, que é uma marca, que esse daí vai ser uma comprovação, que a marca da besta é o domingo, o dia de adoração. Eles vão impor o domingo como dia de adoração. Mas o chip ou um QR Code que seja, que vai ser implantado a todos para identificar os que guardam o domingo e os que guardam o sábado. Os que guardam o sábado e que negam o poder do Estado não vai poder comprar e vender. E os que aceitar o domingo e aceitam a tradição humana vai poder comprar e vender. Quer dizer, mas eu falo para vocês, aceitem a, a lei divina, que é guardar o sábado, não a lei dos homens. Aceite a lei divina e não a lei dos homens. Olha que os apóstolos falaram, a gente obedece a Deus e não a lei de Deus e não a lei dos homens. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essa verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!